Mais uma vez com você, professor Isaías de Jesus. Vamos trabalhar aqui com determinação das porcentagens dos elementos que vão compor determinada ração, com 25% de proteína bruta, compondo os seguintes elementos e suas porcentagens também em proteína bruta: milho 12%, farelo de trigo 18%, farinha de carne e ossos 40% e farinha de peixe 60%. Fechou? Então vamos trabalhar com milho e farelo de trigo para uma mistura 1, pois aqui nós temos energético, proteico e proteico. Então aqui na mistura 1 nós vamos trabalhar com milho e farelo de trigo. Na mistura 1 nós temos uma média a ser feita aqui, pois nós vamos fazer a mistura de dois elementos. 12% mais 18%, 30%, dividido em 2, 15%. Fechou? E aqui, na mistura 2, teremos 50%, pois 60 mais 40, 100 dividido em 2, 50%. O que a gente vai ter aqui? A gente vai trabalhar com isto para um quadrado chamado quadrado de Pearson. Então, vamos colocar 15 na mistura 1. E dos elementos que nós temos, 12 para milho, 12% para milho e 18% para farelo de trigo. Observando aqui, nós vamos variar de 15 para 12 ou de 12 para 15. A variação ela é em módulo, ou seja, sempre positiva. E aqui nós temos outra variação que também é 3. Milho e farelo de trigo, nós temos 3 partes para cada um. Portanto, total de partes nós temos 6. Se você pegar e trabalhar com esse total de partes aqui, que é 6, e dividir 3 por 6, teremos 50% para milho e também 50% para farelo de trigo. Então, vou colocar aqui 50% de cada elemento, tá bom? E agora nós vamos fazer para a mistura 2. Lembrando que esse tudo aqui, esse quadrado de Pearson está relacionando com a mistura 1. Da mistura 2, que nós vamos ter o seguinte: 50% aqui de energético, aqui no centro, e trabalhar com 40 e 60. 40 para farinha de ossos e carne e 60 para farinha de peixes. E obter essa variação também. Observa que a variação aqui é em 10 e aqui também em 10. Então, nós vamos ter 20 partes no total, 10 para cada, portanto, 50% para cada elemento aqui também. Beleza? Ok. Agora, vamos trabalhar com esse valor energético e esse valor energético e com o valor que nós queremos obter. Então, vamos colocar este aqui no centro agora do quadrado de Pearson, tá? Porque é quadrado. Se você fizer esse desenho aqui, você vai fazer um quadrado, tá bom? Assim. Então, agora, da mistura geral aqui, nós vamos trabalhar com a mistura 1, mistura 2. Mistura 1, nós obtemos 15. Mistura 2, 50. E da proteína bruta que nós queremos aqui para a ração final, 25. A variação aqui você nota que é de 25. E a variação aqui você nota que é 10. Então, nós vamos ter um total de 35 partes. Professor, o que eu faço agora? Bom, você vai ver aqui, a linha da mistura 1 é esta que eu utilizei, da mistura 1, 15. Então, da mistura 1, você vai ter 25 em 35. 25 em 35, tá? Da mistura 1. E da mistura 2, o que nós vamos ter, professor? Da mistura 2, você vai ter a fração 10 em 35. 10 em 35. Professor, então quer dizer que na mistura 1, eu vou ter que colocar 50% disso aqui para cada um desses elementos, milho e farelo? Sim. A mistura 1 não foi feita com milho e farelo? Pois é. Então você vai ter que pegar a metade disso para cada um. Então o milho, você vai colocar aqui, que vai ser 50%,
50% é 0,5, ou seja, 1 sobre 2, tá bom? 50%, você pode escrever 0,5 aí, não interessa se vai ser em fração ou se vai ser em decimais. 50% da mistura 1 vai para o milho, que a gente obteve aqui, 25 sobre 35. Tá bom? 50% vai para o milho. E 50% também vai para o farelo. Então, para o farelo, você vai ter farelo de trigo. Vou colocar F de trigo, né? Fica mais fácil. Farelo de trigo, você vai ter 50% também disso aqui. 25 sobre 35. Beleza? Vamos calcular, ó. 1 vezes 25, 25. 2 vezes 35, 70. 1 vezes 25, 25. 2 vezes 35, 70. Ou seja, sempre que você pegar a metade, você vai dobrar o valor do denominador. Tá bom? Então, isso aqui a gente tem em porcentagem. Basta você pegar uma calculadora desta. Já vou para a mistura 2, tá bom? Por enquanto, só a mistura 1 ali. Basta você pegar em porcentagem e vamos colocar essa calculadora, que eu já recomendei para vocês, a calculadora 82MS, tá? É muito interessante que você tenha uma calculadora. E aí você vai fazer 25 dividido por 70. A minha já está com 2 casas, tá bom? Está com 2 casas. Vou colocar aqui em várias casas para você ver. Dá isso. Aí você já deixa ela configurada em 2 casas. Fixar 2. E aí você passa isso para porcentagem, tá bom? Lembrando que deu 0,35, lá vai pedrada. Mas aí ele está com 0,36 porque já está com 2 casas. Mas o restante das casas decimais, elas estão armazenadas aqui. Então basta você multiplicar por 100 para passar para a porcentagem. 35,71%. Já está arredondado com 2 casas. Ou seja, 35,71% de milho, 35,71% de farelo de trigo. E agora, professor, da mistura 2. Da mistura 2, nós vimos aqui que é 10 em 35. Só que vai 50% para cada elemento. Então, você pode pegar aqui e escrever farinha de carne e ossos. Deixa só carne para eu agilizar. E aqui você tem farinha de peixe. Beleza? E aí, agora eu vou até calcular diferente. Nem vou colocar meio, tá? É 50%? Quer dizer que é 0,5. Você pega 50 e divide por 100. Aí vai dar 0,5. Estou fazendo diferente para você ter o repertório aí, tá? De quem? Disso aqui. Tá? 10 sobre 35. 10 sobre 35. Beleza? Ok? Bom, se você multiplicar 0,5 disso aqui, você vai ter isso em porcentagem, vai ter na fração também. Você pode pegar a calculadora e transformar em fração. Ó, 0,5 vezes 10 sobre 35. 10 sobre 35. Aí vai bater igual, vai aparecer esse número. Você pode transformar em fração. Ó. Tá vendo isso aqui? Ó? AB sobre C. Bom, eu quero D sobre C. Então, Shift e aperta a tecla B sobre C. Aí vai transformar 1 em 7. Tá? 1 em 7 é a fração mais redutível que temos. E se eu multiplicar 10 sobre 35 por meio, vai ficar assim, ó, meio vezes 10 sobre 35. Aí vai ficar 10 em 70. Se você simplificar 0 com 0, 1 em 7. É o que a calculadora entrega. Beleza? Bom, e agora, professor? A metade disso aqui deu esse valor. Eu vou pegar este valor em decimal. Deu 0,14, mas tem casas depois da vírgula. Repito, se você voltar a calculadora para normal, você vai ver isso. 0,14, 28, lá vai pedrada. Tá? Vou passar para 2 casas decimais e vou multiplicar por 100 para transformar esta leitura em porcentagem. 14,29. Então, você vem aqui e coloca 14,29%. Bom, aqui é a mesma coisa, tá? Não precisa ficar fazendo cálculo para todos. Descobriu um, sabe que é a metade para o outro? Então copia, tá bom? Farelo de peixe também, teremos 14,29%. Beleza. E aí, a nossa resposta ela fica pronta da seguinte forma. Ele quer que você obtenha a porcentagem de cada elemento. A porcentagem de cada elemento é 35,71%
de milho, 35,71% de farelo de trigo, 14,29% de farinha de carne e 14,29% de farinha de peixe. Professor, como é que eu confiro isso para eu ter certeza que está certo? Beleza, você vai fazer o produto de cada um que você obteve pelo que está no início e fazer o somatório disso. Fique tranquilo que eu vou fazer aqui, que você vai entender bem tranquilo, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou apagar isso aqui que a gente já fez, tá? Beleza? E vou escrever ali o somatório disso, ó. No primeiro, a gente tem que é 12% de milho, tá? Aí você escreve 0,2, porque 12 dividido por 100 é 0,2, que é representatividade na forma decimal de 12%. Lembrando que 12% é uma fração onde o denominador é 100, 12 sobre 100. E era isso em milho, então quanto que a gente obteve no milho? 35,71. Aí você vem e multiplica 0,3571. Por quê? 35,71 dividido por 100 é 0,3571. Lembrando que nós arredondamos para duas casas. Então é normal que você às vezes não alcance exatamente o valor, mas que alcance muito próximo. Por exemplo, aqui dá 25%. Então, a somatória aqui pode dar 24,999999%. Tá bom? Isso é normal, porque nós adotamos com duas casas. Caso você queira fazer exatamente, você trabalha com as frações. Aí você vai ter o resultado muito preciso, incrível, que é o exato. Beleza? Agora, isso vai ter que ser somado a o que nós queremos, o que nós obtemos para farelo de trigo, e o que havia sido dado. Então, 0,18, que é o que representa 18 sobre 100, e 0,3571, que é destinado para farinha de trigo, 0,3571. Ainda temos que somar. Vamos somar quem agora? A gente agora vai somar para a farinha de carne, que era 40%. 40% é 0,4, tá? Ou 0,40, conforme você preferir. Não é 0,04, não, é 0,4, tá bom? Vezes o que a gente obteve aqui para farelo de carne, 14,29%. Dividindo isso por cento dá 0,1429. 0,1429. Mas, agora falta o último, que é a farinha de peixe, que era 60%. Ou seja, 0,6 ou 0,60 vezes 14,29%, que é 0,1429. Beleza. O somatório disso, professor, tem que dar quanto? Tem que dar 25%, que a representação em decimal é 0,25. Beleza? Então, se a gente obter 0,25, significa que todo o cálculo que nós fizemos aqui está correto. Vamos lá. Agora você pega uma calculadora e digita isso aqui, do jeito que está aqui. Se você não quiser fazer a continha à mão, vai demorar demais, tá? Então vamos lá, ó. 0,12 vezes 0,3571, 0,12 vezes 0,3571, mais 0,18 vezes 0,3571, 0,18 vezes 0,3571, mais 0,4 vezes 0,1429, 0,4 vezes 0,1429, mais 0,6 vezes 0,1429. O resultado vai ser igual a 0,25. Já está arredondado para duas casas aqui, tá bom? Deixa a calculadora arredondada em duas casas. Lembrando que como a gente usou duas casas, ele já está arredondando, mas se você estivesse fazendo exatamente aquilo ali com várias casas, daria um resultado bem aproximado, ó. 0,25003. Por que não deu 0,25 exato? Porque nós usamos duas casas. Se a gente quiser usar para dar o valor exato, a gente tem que usar as frações, ou então copiar todas as casas decimais. Isso é impossível, porque a calculadora vai te dar infinitas casas decimais em alguns casos. Se você copiar ali 6, 7, 8, 10 casas, você vai ter o resultado mais próximo ainda. Então aqui bateu certinho, professor, deu 0,25. Se bateu,
você está seguro de que a sua resposta está correta, beleza? Então, se você fizer como eu fiz aqui na sua atividade, adivinha, você vai ser feliz. Se você chegou até aqui, você é feliz. Se inscreva e até a próxima. Valeu!